Durante 3 meses, nossos repórteres percorreram as ruas da região metropolitana do Rio. Embarcaram em vans, conversaram com testemunhas para desvendar o mercado de transporte ilegal. E a lista de absurdos é imensa. Um deles, os motoristas têm batedores, motoqueiros contratados para fiscalizar os fiscais. Esses motoqueiros perseguem os carros da lei e alertam sobre as operações. Os repórteres Felipe Freire, Yuri Apoena e Pedro Bassan descobriram como agem esses espiões a serviço da clandestinidade e contam pra gente numa reportagem exclusiva. Rapaziada, boa tarde a todos, bom trabalho. Vai começar a ser equipe da tarde do batalhão, valeu? A cena se repete diariamente. Os carros que saem da garagem levam os fiscais da Coordenadoria de Transporte Complementar. A missão deles é apreender as vans irregulares que circulam pela cidade. O comboio também é formado por motos. Todos seguem juntos, com uma diferença. Os 2 ocupantes de cada moto estão do lado do crime. Vai começar uma corrida pelas ruas do Rio. Total de 5 VTR sentido BRT no tanque. Conforme for, a gente vai jogando as placas. As motos fiscalizam os fiscais e postam em grupos de aplicativos. Segundo a polícia, motoristas de vans ilegais pagam uma taxa extra por esse serviço de espionagem clandestina, além da taxa habitual que costumam pagar a milícias que controlam o transporte. As motos monitoram os fiscais em tempo real. Girando no Pechincha, total de 5 VTR. Ó, tão gritando um carro agarrado na Rubens Paiva, maluco. Descendo na Brasil Center, atividade dobrada que tá com apoio da Civil. A narração é na velocidade das motos, com a adrenalina da perseguição na voz. Sinal para retornar no BRT do Tempo Direção Taquara, Cafundá, ou pegar a pista do BRT sentido pra Seca Madureira, valeu? As 5 VTR tá no sinal do retorno do tanque. Estourou em Coroneta, rapaziada, tô gritando. Flagramos esse motorista recebendo as informações durante uma viagem. Os espiões avisam os locais onde a van não pode passar para não ser parada pela fiscalização. Nos grupos, muitas vezes, o alerta é uma ordem. Para todo mundo agora que estiver rodando errado, hein? É pra parar todo mundo, hein? Rapaziada, sem muita falação, sem muita pergunta, valeu? Quem tiver irregular na Brasil, sai. Nossa reportagem registrou um raro instante de silêncio nesses grupos. Naquele momento, os locutores não podiam falar. A visão, é o moleque que tava na porta do batalhão, tá tudo na delegacia, valeu? A polícia interrompeu as atividades dos fiscalizadores de fiscais. Aquele elemento surpresa, que é fundamental para uma atividade de fiscalização, acabava ficando fracassada, frustrada pela atividade desses elementos. Tinham turnos de manhã e de noite, divisão de tarefas, cargos. O indivíduo que pilotava a moto ganhava mais por ser proprietário da moto. O indivíduo que seria as informações nos aplicativos ganhava um pouco menos. E quando o motorista de uma van perguntou se quem estava preso eram os motoqueiros, o chefe do bando se irritou. Ô, boneco, quem deve estar lá é a Cuco, o sítio do Pica-Pau Amarelo. Tá todo mundo lá preso. Quem fica lá é a moto, mano. Os caras tá tudo enquadrado, não tá podendo nem falar no telefone. Nós tivemos acesso a alguns desses grupos de mensagens que chegam a ter mais de 200 integrantes. E a gente visa, na verdade, esclarecer quem está ganhando com isso, se a milícia, de certa forma, está relacionada a essa atuação de burlar a fiscalização. Em suma, nós visamos apurar realmente as organizações criminosas que estão por trás do transporte alternativo da cidade do Rio de Janeiro. Os espiões do transporte são apenas um dos absurdos descobertos pelos nossos repórteres. Milicianos e traficantes controlam as vans e expandem os domínios para toda a região metropolitana. São bandidos que mudam itinerários e chegam a impedir linhas de ônibus de circular. E quem mais perde, como sempre, é o passageiro. Internet,
O delegado comanda um inquérito que apura como funcionam os vínculos atuais dessa ligação já antiga da milícia com as vans ilegais. A polícia diz que o transporte clandestino ainda é uma fonte de renda importantíssima para os milicianos, que continuam expandindo o negócio. A estratégia é tirar os ônibus de circulação, deixando os passageiros sem transporte e o território livre para as vans. Nesse documento do mês passado, obtido com exclusividade pelo RJ2, o gerente de uma empresa de ônibus comunica ao coordenador a paralisação de uma linha. O 859, que ligava a Covanca ao tanque, não circula mais desde as 5 da tarde do dia 21 de março, segundo o gerente, por ordem dos milicianos, que ameaçaram botar fogo nos ônibus que trafegassem na comunidade da Covanca. Os métodos da milícia nessa conquista de território vão muito além das ameaças. Essa é uma cena que já se tornou comum. Bandidos entram no ônibus e rapidamente espalham o terror entre os passageiros. Os assaltos têm duas características em comum: a rapidez e a impunidade. Motoristas que já foram vítimas de bandidos chamam a atenção para um fato. Nas vans, que contam com a proteção das milícias, os criminosos não agem com essa mesma facilidade. A gente fica à mercê da segurança pública que acaba não protegendo, então os assaltos em ônibus são muito mais constantes. Eu não conheço relatos de assaltos em vans, e aí as pessoas acabam migrando para transportes alternativos, né, buscando outras maneiras de transporte e acabam fugindo do ônibus de uma maneira geral. O assalto dessa gravação ocorreu em Itaguaí, na Costa Verde. No transporte, a cidade vive os sintomas da ampliação das milícias. Além das ruas, as vans ilegais agora percorrem as estradas. Partem dali rumo a Muriqui, Mangaratiba, Conceição de Jacareí e até Angra dos Reis. Em Itaguaí, ao lado da rodoviária, existe praticamente uma outra estação, a das vans, que mistura na mesma fila veículos legalizados e clandestinos. Quer dizer, quem está ali todos os dias diz que as vans clandestinas são maioria. A branca é pirata. Muitas bancas aí rodando, né, cara? Tem mais branca do que preta. Estão ali a qualquer hora do dia ou da noite. Conceição de Jacareí. Basta um luminoso com o destino, um motorista e um cobrador. Quanto que é, companheiro? R$10. As vans partem dali lotadas e, no caminho, vão ficando superlotadas. Trafegam na estrada com passageiros sem cinto de segurança, em pé, espremidos. E nesse desconforto sobra até para o cobrador. A responsabilidade sobre as vans intermunicipais é do DETRO, o Departamento de Transportes Rodoviários do Estado. Mas nos últimos meses, nossa equipe gravou mais de 20 viagens e não encontrou nenhuma blitz, não registrou nenhuma fiscalização. No município do Rio, uma realidade bem parecida. Um rápido passeio pela Ilha do Governador flagrou um desafio constante às leis do trânsito, começando com o grito do cobrador com a cabeça para fora da janela. Passageiros em pé, arremessados a cada freada. Prevendo a superlotação na hora do rush, as vans carregam no teto banquinhos de plástico, ostensivamente, sem medo de fiscalização. Em áreas dominadas por traficantes, o transporte ilegal também se transformou numa das principais fontes de renda. Os bandidos do tráfico copiam as práticas da milícia e já controlam o transporte de vans em várias regiões da cidade. Em alguns bairros, os traficantes até determinam novas rotas para os ônibus, liberando as ruas mais movimentadas para o tráfego exclusivo das vans. Aquele ali é o 335. Ele faz a ligação entre a Praça Tiradentes e a Cidade Alta. Mas, por ordem dos bandidos, a linha ficou mais curta. Os ônibus terminavam o trajeto na paróquia Senhor do Bonfim. Os bandidos empurraram o ponto final para mais longe. Quem quiser entrar na comunidade, só de van. Os traficantes da Cidade Alta em Cordovil proibiu a empresa que faz a linha 335 e 334 com destino a Cordovil, Tiradentes, de poder circular até o ponto final na Cidade Alta. Eles proibiram e não querem que mais ônibus suba, só se a empresa dá dinheiro para eles. E a empresa se recusou e por isso está proibido de ir até o ponto final.
Na Pavuna, a linha 727 mudou de caminho há pelo menos um ano. A curva à direita foi proibida pelos bandidos. Os ônibus agora dão uma grande volta para seguir viagem, enquanto no entorno da favela do Chapadão só passam as vans. Pelo caminho, barricadas reforçam o controle do crime organizado. O Detro diz que realiza operações diárias e que desde janeiro 282 veículos foram apreendidos. A Secretaria de Ordem Pública afirmou que até hoje 181 vans e combis ilegais foram removidas de circulação. E a Polícia Militar disse que faz abordagens e revistas em ônibus.